Olá, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade na leitura comentada do livro A Cura de Bert Hellinger. Tornar-se saudável, permanecer saudável. E nós vamos seguir aqui na leitura, a gente está na página 91, no capítulo O Nosso Corpo. As pessoas estão sendo avisadas de que a gente vai começar. E eu já vou lendo aqui porque fica gravado, né? E aí quem não conseguiu acompanhar, depois acompanha. Então, como eu disse, capítulo Nosso Corpo, livro A Cura, Tornar-se saudável e permanecer saudável, o movimento curativo. A doença é o sinal de que existe algo que aguarda para ser colocado em ordem. É sempre o amor que coloca algo em ordem. Principalmente o amor a um excluído que não tem lugar. Esse amor quer sempre mais. Também a doença quer sempre mais. O movimento em direção a mais é um movimento em direção à saúde. Então, às vezes a gente olha para a doença como se ela fosse algo ruim. Então, Bert Hellinger traz aqui falando que a doença ela quer mais e que muitas vezes nós estamos seguindo na vida num movimento de menos, num movimento de exclusão, num movimento talvez de tristeza, de não aceitação. E aí precisa vir a doença para que ela nos leve para esse movimento em direção ao mais, né, que é o movimento da saúde. E aí ele diz aqui, olha, digo ainda algo mais sobre a saúde. A saúde é um movimento do espírito e um movimento do amor. Então, quando a gente olha neste olhar holístico, onde nós temos o corpo físico e além dele temos também esse corpo espiritual, temos um campo mental, um campo ou também talvez aí um corpo emocional. Então ele diz assim que a saúde é um movimento do espírito, um movimento do amor. Então só é possível nós alcançarmos a saúde a partir de algo muito profundo dentro de nós. Não, porque a saúde ela não vem do externo. Então, ela não vem só de um remédio, ela não vem só de uma cirurgia, né? Quantas doenças, quantas pessoas que adoecem, entre aspas, se curam e logo se adoecem de outra coisa, e logo precisam fazer alguma cirurgia, e logo começam a tomar outro tipo de remédio, porque na verdade ainda não alcançou essa saúde através do espírito, através do mais profundo da nossa alma, do nosso ser, né? E muitas vezes também a gente observa na constelação familiar que a doença ela está ligada também a excluídos, né? Aquele que não tem lugar, ou dentro do nosso sistema familiar ou dentro do nosso coração. Então, tem um livro da Sophie Hellinger, esposa de Bert Hellinger, que ela conta de uma constelação onde uma pessoa que estava participando do seminário, ela foi fazer uma constelação de um câncer. Ela estava com câncer e estava já num movimento de morte, né, num movimento de 6 meses de vida. Então, num adoecimento muito rápido, a Sophie fez a constelação com ela. E ao colocar a mãe na frente dela, essa pessoa
que estava doente ali de câncer, a representante dela se recusou a olhar para a própria mãe. E aí a Sophie parou com a constelação. Ela falou que não tinha o que ser feito ali. E passou esse seminário, e essa pessoa, algum tempo depois, a Sophie fez outro seminário de constelação e ela tornou a participar. Pediu para a Sophie que ela queria dar continuidade naquela constelação, porque a Sophie tinha interrompido. Ela queria dar continuidade naquela constelação, porque ela estava piorando no adoecimento com o câncer. E ela sentia que ela precisava fazer aquilo. E aí, novamente, a Sophie falou então que ela aguardasse até o final do seminário. Obrigada, Gisele, querida. Amo os conteúdos que você posta, sou fã do seu trabalho. Obrigada. Eu tô aqui no meu servir, né? O que servir para vocês está aqui. Eu fico feliz com isso. E aí, contando aqui, essa pessoa voltou, pediu para a Sophie fazer a constelação com ela, né? Essa mulher que estava com câncer. E aí a Sophie colocou novamente a mãe e a mulher, representante para as duas. E aí essa mulher se entregou no colo dessa mãe, né? Naquela representação. E fez um movimento sincero de agradecimento pela vida, de forma muito profunda, né? Porque às vezes as pessoas fazem constelação e algumas pessoas acham que basta falar. Mas na verdade é preciso sentir cada palavra. O corpo que está adoecido, ele precisa acreditar que aquilo é real. E aí naquela constelação, que a mulher fez esse processo de reconciliação com a mãe dela, agradecendo pela vida, por tudo que tinha sido, por tudo que ela tinha vivido, e que agora que ela estava na beira da morte, que ela podia reconhecer o tanto que a vida foi um benefício para ela, e ela agradeceu a mãe, e foi todo aquele movimento. Aí acabou ali o seminário. Anos depois, essa mulher escreveu uma carta para Sophie, contando que os médicos tinham falado que ela já não passava de 6 meses e que já fazia mais de anos que ela estava viva. Então, o que mostrou ali? A Sophie fala que o câncer, ela estava ligado à exclusão da própria mãe, que é quando Bert Hellinger fala aqui, ó. A doença, né? É sempre o amor que coloca algo em ordem, principalmente o amor a um excluído que não tem lugar. Então, ela rejeitava a mãe, e aí o corpo dela se voltou contra ela por conta dessa rejeição à mãe. Então, o câncer, ele tá muito ligado à rejeição. E todo tipo de câncer. Pode ser uma rejeição a si mesmo, pode ser a rejeição a um dos pais, pode ser uma exclusão de algum ancestral do próprio sistema familiar. E aí mostrando que, porque a constelação ela não promete cura, né? Ela não é uma terapia tradicional, embora ela tenha fins terapêuticos, mas existem casos já relatados onde as pessoas alcançam a cura. Porque quando Bert Hellinger diz aqui, a saúde é um movimento do espírito, quando lá na alma, né, nesse espírito, a pessoa sente que se reconcilia com aquele que foi excluído, então é possível sim a cura chegar, né? E a gente constela também vários tipos de doença, né? E pode ver o tanto que isso traz benefícios para as pessoas. E aí ele segue aqui, ó, a alimentação. Existe um ditado que diz: você é aquilo que come. Com aquilo que comemos, entramos numa sintonia íntima com a vida que torna possível a nossa vida. Ao mesmo tempo, entramos em sintonia com aquilo que reduz a nossa vida. Por exemplo, quando outras forças perturbam essa sintonia íntima ou a distorcem em seu oposto, pelo fato de outros interesses possuírem precedência sobre nossa saúde. Hoje, gente, é possível a gente ter acesso, graças à rede social, ao tanto que a alimentação ela tem adoecido muita gente.
o glúten que tem no pão, que tem nas massas, nas massas em geral, macarrão, o tanto que o glúten ele é prejudicial para nossa saúde. E aí Bert Hellinger vem falar aqui, né? Você é aquilo que come. Então, o quanto a sua alimentação tem adoecido você? Então a gente, ele traz reflexões em torno também de outras situações. E aqui ele segue assim, olha, muitas vezes isso ocorre por ignorância, até mesmo por parte daqueles que nos aconselham sobre a nossa alimentação. E ao fazê-lo, voltam-se para estudos que levam em consideração apenas um fator, negligenciando os demais. Então hoje a gente já tem acesso a muitos conhecimentos onde nós podemos buscar por nós. Estava assistindo um vídeo de uma médica e ela falando sobre a vitamina D. E aí ela falando que ela, né, passa para os pacientes dela a vitamina D em muitos casos. E ela falando sobre que, sabe aquela medida que vem no exame? Então a medida no exame, se não me engano, era até 800 a pontuação de vitamina D, então que a pessoa precisava ter no exame. E ela falando que ela indica para os pacientes dela até de 800 a 1.200, mais ou menos assim, que precisa ter lá no exame de vitamina D. E aí ela dizendo que o órgão regulatório da saúde quer diminuir ainda de 500, que eles colocam de 500 a 800 para 300. Então por que se o corpo precisa de uma quantidade maior de vitamina D, a limitação nos exames eles estão querendo diminuir para 300? Então se a gente não buscar, porque isso também é autoconhecimento, não buscar aquilo que faz bem para nós. Por exemplo, a vitamina D, ela é disponibilizada pelo Sol. O Sol é a energia mais potente que existe no planeta, porque a vida existe no planeta graças ao Sol. Nós deveríamos tomar sol todos os dias, só que a gente não toma. Tá todo mundo no ar-condicionado, todo mundo em ambiente fechado, carro fechado, tudo. Então ela explicando que nós precisamos ter vitamina D todos os dias no nosso corpo, e que a quantidade de sol que a gente toma não tem, e que muitas doenças elas se agravam por falta de vitaminas, e uma delas é a vitamina D. Ela é uma japonesa, o nome dela é doutora Kátia. Ela tem no Instagram, depois eu vou dar uma olhada no nome dela e aí eu coloco lá para vocês acompanharem. Então a gente tem que buscar aquilo que nos traz saúde. Não dá mais para nós confiarmos apenas no que um médico diz, uma pessoa diz. Não, o nosso corpo ele é sábio, ele tem uma sabedoria que é própria dele. A gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo, ouvir o que ele está pedindo, né? O que está faltando para ele. Então, Bert Hellinger ele traz aqui que a gente tem que olhar para tudo isso, para os nossos pensamentos, para as nossas emoções, para a nossa alimentação, para os emaranhados do nosso sistema familiar, porque tudo isso acaba contribuindo para o nosso adoecimento. Eu vou lendo e eu vou entrando em outras coisas, mas é que eu sou assim mesmo, tá bom? E aí, então vamos seguindo aqui, ó. Felizmente foi publicado recentemente o mais abrangente estudo sobre esse tema, que ele tá falando da alimentação. Ele é resumido e explicado de forma clara no livro The China Study, o mais abrangente estudo sobre alimentação e doença. Sigo esse livro nas descrições feitas por mim aqui e nos próximos capítulos, sem quaisquer adições de minha parte. Porém, ainda gostaria de dizer que eu próprio sigo tais recomendações e sinto em mim sua ação curativa. Eu por muito tempo ficava falando assim, eu preciso parar de comer carne. Eu preciso parar de comer carne. Eu vinha com essa vontade de parar de comer carne. Aí eu ainda brincava assim, não, eu vou parar de comer carne só na outra encarnação. Não vou parar de comer carne agora não.
E eu via, não entendia por que eu ficava falando aquilo. Para de comer carne, né? O que é isso? Pra que isso? E meu marido adora um churrasco. E eu vinha aquele movimento, mas eu não parava, ficava só eu vou parar de comer carne e não parava. Aí depois eu viajei, fui pra 2018, fui pra Portugal. E lá eu tive assim momentos de muita introspecção. Eu passava em alguns lugares, fiz aquele passeio de ônibus, e eu passava em alguns lugares e eu chorava, eu sentia uma vontade de chorar. Não sabia muito bem porque era não. Depois que eu fui compreender, olhando para minha ancestralidade, né, que vem dessa região lá. E aí eu li esse livro. E depois que eu li esse livro, eu decidi que eu ia parar de comer carne e parei de comer carne. Nunca mais comi carne. E ele fala aqui, porque a carne também, né, tem ali uma influência energética da forma que o animal é morto, né? Tudo isso acaba envolvendo. Nós somos seres energéticos. Tudo tem memória. As paredes da casa têm memória, né? Os lugares onde nós estamos, tudo tem um campo de informação onde a gente sente. Imagina o campo de informação de uma carne, da forma que ela da forma que o animal é morto. E eu tô falando aqui não é porque todo mundo tem que parar de comer carne, ou porque eu sou melhor ou pior, porque eu não como carne. Não tem nada disso. Isso algo muito individual. Eu só falei nesse assunto porque ele coloca aqui, e eu parei de comer carne por causa desse livro aqui. Quando eu fui tomando consciência de uma necessidade que eu já tinha. Algo que eu já queria. E ele fala aqui, olha. Existem diversas doenças associadas diretamente aos desvios em relação a essa forma de alimentação. Embora pretenda abordá-las individualmente mais adiante, mencionarei aqui algumas delas. Quais são os desvios em relação a uma alimentação em sintonia com a vida, da qual depende a nossa saúde? Aí ele escreve, por favor, não se assuste. Esse estudo realizado de forma abrangente com vários milhões de pessoas, em cooperação íntima com diversas universidades nos países líderes industrializados e, ao mesmo tempo, substanciada por inúmeros estudos com animais a respeito de sua alimentação, leva ao resultado a seguir. A forma de alimentação mais saudável capaz de prevenir várias doenças e inibir seu desenvolvimento ou curá-las, ao ser adotada, é a alimentação totalmente vegetariana, sem a ingestão de qualquer alimento derivado de animais, ou seja, sem ingestão de carne, peixe, laticínios e ovos. Você está chocado? Agora está achando que sou um daqueles fanáticos que pensam ser melhores que os outros e preferem a abdicação a uma vida vivida de forma plena? Antes de decidir interromper a leitura, espere pelas provas detalhadas. Então você saberá ao que se expõe realmente com a sua alimentação, de uma forma ou de outra. A alimentação e o câncer. Primeiro direi algo sobre um experimento realizado com ratos. O tempo de vida de um rato é geralmente de 2 anos. 2 grupos de rato receberam a mesma dose de aflatoxina, uma toxina de fungo que causa câncer de fígado. O primeiro grupo foi sujeito a uma dieta rica em proteínas, principalmente derivadas de leite de vaca, com uma parcela de 20%. A parcela ingerida normalmente por uma pessoa é de 10 a 20%. Todos os ratos do grupo alimentado com a parcela de proteína de 20% morreram de câncer de fígado dentro de 100 semanas. O outro grupo recebeu a mesma quantidade de aflatoxina, sendo sujeito a uma dieta com uma parcela de proteína de apenas 5%. Composta apenas por proteína vegetal. Apesar de terem sido expostos à mesma dose de aflatoxina, todos os animais permaneceram vivos, ativos e vigorosos após as 100 semanas, apresentando um pelo brilhante e sedoso. Então ele conta aqui desse estudo, né, onde foi feito com ratos, falando desse resultado que foi utilizado o leite de vaca, né? Por que tantas pessoas têm intolerância à lactose? Vocês já pararam para pensar? Por que tantas pessoas têm intolerância à lactose? Porque o leite não foi feito para nós. O leite da vaca é para o bezerro tomar, não é para nós.
Quando minhas crianças eram mais novo, bem novinhos ainda, eles tomavam leite e tinham dor de barriga. Falei, mas tem alguma coisa errada nesse negócio? Até que a gente foi substituindo e eles pararam de tomar leite. Em casa a gente não toma leite. Porque o leite, você vê, olha o que aconteceu aqui com os ratos nesse experimento. O leite, ele não foi feito para o ser humano. Então tem algumas coisas, né? Hoje a gente já não pode mais padecer por falta de conhecimento. A internet, ela nos dá de graça. É só a gente acessar, né? Tem muita gente falando muita coisa na internet que a gente pode ouvir, né? Ouve um aqui, ouve um ali e vai fazendo a ligação do que é melhor para nós. E eu digo, experimente. Experimente um dia tomar leite, uma semana tomar leite e sente o seu corpo. Aí na próxima semana você não toma o leite e aí você sente o seu corpo. Entendeu? Experimente. Nós estamos aqui para experimentar. Não dá mais pra gente ficar ouvindo o outro sem raciocinar em cima do que o outro fala. Não dá, nós estamos num processo de despertar. A gente precisa se autoconhecer, né? E buscar aquilo que faz sentido para nós. Estar nos ambientes que faz sentido para nós. Acompanhar pessoas que faz sentido e que vai acrescentar na nossa vida, né? A gente tem que parar para refletir em torno disso. Então aqui, ó, ele traz esse estudo dos ratos e alguns outros estudos, né, que piora a diabetes. Então tem muitas doenças que a gente sabe que o emocional, né, vem por trás. O emocional, o que acontece? O emocional, ele desequilibra a nossa imunidade, ela baixa a nossa imunidade, e aí a doença, que já tem uma predisposição devido também à nossa alimentação, devido ao histórico do nosso sistema familiar, ela aproveita da situação, enquanto a gente baixou essa nossa imunidade através da alimentação. Infelizmente a gente tem, né, um sistema que é difícil, que a gente não pode nem falar muito nas redes sociais, que visa só o comércio, né? Eu fico observando, olha o tanto de diagnósticos que a gente tem hoje em dia, né? Doença de todo tipo, tem nome para todo tipo de doença. E junto com o nome de doença vem o quê? Vem a solução, né? Essa solução vem em cápsula, essa solução vem às vezes no braço, vem a solução. Então, sempre existiu tudo, nada na verdade é novo. Agora foi dado nome e aí tem que criar um remédio para esse nome. Por quê? Tudo vira comércio. Então nós precisamos buscar conhecimento. Não foi à toa que Jesus falou lá atrás, não, que meu povo padece por ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Então a gente precisa buscar conhecimento. Eu estudo sobre várias coisas, porque tudo que acrescenta na nossa vida nós precisamos buscar. Então, olhar para a alimentação, ela também é importante, né? E é muito importante, porque o alimento, ele influencia a nossa energia. Amanhã eu vou fazer um workshop sobre a energia da Kundalini. E eu vou falar um pouquinho sobre a alimentação lá. Porque às vezes a gente busca, né, ser uma pessoa melhor, trabalhar o nosso emocional, né, os nossos sentimentos. Só que como que eu vou conseguir equilibrar minha energia do meu cardíaco no meu coração, se às vezes a energia tá tudo parada no estômago, processando, né? A energia tá lá no estômago processando a alimentação. Como que ela vai chegar no coração? Como que ela vai chegar no coronário? Como que ela vai expandir? Então tá tudo interligado, né? Nós temos 3 cérebros: o nosso cérebro da cabeça, o nosso estômago, que também é nosso cérebro, e o nosso coração. Então existe um caminho para a energia subir. Agora, se ele fica aqui, se no estômago tá muito pesado, tá difícil de digerir, a energia ela para aqui. Então
Não tem como a gente conseguir despertar, né? Evoluir energeticamente, espiritualmente, se a gente ainda está muito apegado a essas coisas que interferem esses outros cérebros, né? Que é o nosso estômago ali. Para a gente poder chegar no coração, a gente tem que ultrapassar essa alimentação no cérebro. Essa alimentação no cérebro estômago. Olha só o que ele fala aqui sobre a diabetes. Como surge a diabetes tipo 1 em crianças? A principal causa é quando um bebê não é amamentado o suficiente, sendo alimentado com proteína de leite de vaca, possivelmente proveniente de alimentos para bebês. Conclusão: o leite de vaca é capaz de causar uma das doenças mais fatais dentre as que podem ser contraídas por uma criança. Sendo assim, aconselho pais com filhos pequenos a se informarem imediatamente através do livro mencionado acima, né, que ele trouxe o nome lá. Mesmo crianças diabéticas podem, através da mudança na alimentação, passar a precisar de menos insulina. Então, a influência da alimentação nas doenças. Alimentação e obesidade. A solução para todos os problemas de obesidade é uma alimentação baseada em alimentos vegetais nutritivos, associada a uma quantidade adequada de atividade física. Eu lembrei agora dessa doutora que eu citei acima, a doutora Kátia. Vou passar depois o nome. Eu vou colocar nos stories o nome dela, tá? Para vocês seguirem ela. Vale muito a pena. Ela tem o canal no YouTube, ela traz bastante informações importantes para nós. E aí ela fala assim que para uma alimentação boa, você precisa abrir menos e descascar mais. E é tão bonitinho, ela fala assim, alimentos de Deus. Então, procurar se alimentar dos alimentos de Deus. O que é? Fruta, legume, os legumes, as frutas, né? E tudo que vem ali as verduras. Então, procurar se alimentar disso. Então, abrir menos e descascar mais. Olha aqui, ó. Em primeiro lugar, descarte todas as concepções relativas à quantidade de calorias. Falando ainda sobre alimentação e obesidade. Falando de forma geral, você pode comer o tanto que quiser e emagrecer mesmo assim, desde que ingira o tipo certo de alimentos. Em segundo lugar, não precisa ficar esperando por abdicação, privação e comidas insossas. Isso não é necessário. Sentir-se com fome é um sinal de que algo não está certo. A fome constante faz com que seu corpo desacelere o metabolismo como um mecanismo de defesa. Além disso, nosso corpo é dotado de mecanismos que permitem que recebamos exatamente a quantidade certa de nutrientes vegetais, sem que tenhamos que pensar sobre cada pequena coisa que comemos. Dê ao seu corpo o alimento adequado e ele irá fazer a coisa certa com o mesmo. Possuímos atualmente um amplo espectro de provas científicas de que uma alimentação baseada em alimentos vegetais nutritivos é a melhor para o coração, a melhor contra o câncer, a diabetes e as doenças autoimunes, bem como a melhor para os nossos rins, ossos, olhos e para o nosso cérebro. Então ele traz aqui essa reflexão, né, de algo que ele passou a viver, que ele se tornou, depois de ler esse livro, ele se tornou vegano. Porque até para nossa intuição, né, quem trabalha aí com a constelação, quem trabalha na área da espiritualidade e para a vida como um todo, né, no seu trabalho comum. Às vezes você precisa da intuição para poder ter clareza de algo, para tomar decisão. Agora, como que a gente consegue? Espia a gata caindo aqui da cama. Peraí, gente. Ah, Sandy. Como que a gente consegue acessar a nossa intuição se a nossa energia ela tá bloqueada? Então é importante a gente olhar para isso. Olhar para o cérebro, estômago, que é a alimentação,
olhar para o cérebro emoções, que é a do coração, e olhar para o cérebro mente, que os pensamentos. Então, ó, pensamentos, emoções, sentimentos e alimentação. Então é preciso equilibrar esses 3 cérebros para a gente poder equilibrar o nosso corpo como um todo. Beleza, minha gente? Então ele traz isso aqui. Então nessa parte aqui ele fala bastante dessa questão dos alimentos, do que a gente precisa melhorar. E ele traz uma meditação aqui que eu vou fazer com vocês, quem tiver aqui. Vamos fazer essa meditação? Eu vou ler esse pedaço aqui dele, peraí. Olha só. O leve. Em contraste à doença que experimentamos como pesada para o nosso corpo, experimentamos a saúde como serena e leve. Ao contrário da doença que nos atrai para baixo, a saúde nos atrai para cima. Ela possui algo de aéreo e leve, pois me atrevo a dizer, vem do espírito. É um movimento do espírito. Nesse sentido, ninguém a pode oprimir ou atrair para baixo. O leve perde um pouco da gravidade. Ao invés de nos atrair para baixo, atrai-nos para cima, para a região do espírito. Nem todos os que se preocupam com a saúde e que tudo fazem para parecer ainda mais saudáveis irradiam essa leveza. Falta em sua saúde, se é que posso falar assim abertamente, a leveza do espírito. Muitas vezes desejam alcançar com a sua saúde algo que prejudica o corpo, ao invés de ajudá-lo. O leve é sereno por ser livre de preocupações. Também não tem pressa. O leve é feliz com a vida tal como ela é. Ao mesmo tempo, a saúde leve mantém a moderação, e essa moderação faz bem à vida. Muitas vezes, com a moderação, a saúde vem como que por si só. Então, você vê que tem que acompanhar, porque às vezes a pessoa ela é saudável só fisicamente, mas ela não tem uma leveza na vida. Então, é uma saúde que ela é como se ela não fosse completa, né? Porque o espírito precisa ser leve. Então, às vezes a gente olha, né? A pessoa lá tá toda bonitona, o corpo tudo arrumado, mas não tem essa leveza, né? Não tem a leveza de espírito. Sem peso, movimentamo-nos com leveza. Todavia, nunca para longe demais. Também aqui mantemos a moderação que faz bem ao nosso corpo. Ela faz bem ao corpo porque é leve. Existe algo mais leve que as nuvens? Aéreas se manifestam sobre a terra. Trazem de longe a água de maneira despercebida. De repente, entretanto, derramam a chuva, trazendo à terra o mar infinito. Às vezes a chuva cai leve e suave, às vezes de maneira violenta, causando inundações. Estas levam embora o que antes a chuva nos trouxera. O que era tão leve assim apenas parece leve. Seus efeitos nos fazem tremer. Todo o leve tem sua existência juntamente com o pesado. Apesar de se descolar do pesado, o leve só parece leve junto com ele. Então, como nos tornamos e permanecemos leves? Em sintonia com o pesado. Levamos o pesado para o nosso leve. Para que eu disse tudo isso? Aquilo que cura começa com a doença. Ela faz com que isso nos pareça cada vez mais leve. Mesmo assim, a doença penetra a saúde. Após uma doença, tornamo-nos e somos saudáveis de maneira diferente,
da que éramos sem ela, desde que a deixemos para trás, sem retornar a ela. Por exemplo, sem mencioná-la. Ela pode então realmente terminar. Como? Levemente. Olha, Bert Hellinger é um filósofo, então a gente tem que ler os livros dele com uma percepção aguçada. Olha o que ele está falando aqui, minha gente. Toda vez que na vida a gente estiver fazendo um movimento sem sintonia, nós vamos precisar adoecer para que a gente se torne mais leve. Consegue perceber isso? Que coisa maravilhosa. Eu estava refletindo com o meu marido, na hora que ele chegou hoje, inclusive. Falei, amor, uns trem que aconteceu aí comigo, né, inclusive de doença, me fez ainda mais ocupar o meu lugar de mulher ao seu lado. Olha só. Então, às vezes, para eu ocupar o meu lugar, a doença me serve. Que me fez humilde. Que a doença, ela serve para isso. Ela nos leva para a humildade. Ela nos leva para a conexão. Ela nos devolve para o nosso lugar. Então, por isso que Bert Hellinger está falando isso, que o leve e o pesado caminham juntos. Então, a gente vem no movimento, aí a gente destoa talvez ali, aí eu preciso adoecer para opa, aí eu volto mais leve ainda. Então, se a gente tem essa compreensão, quanta grandiosidade há na doença. Ela vem literalmente para poder depurar, para poder purificar o nosso espírito. Então, para cada vez mais, cada vez que vier o pesado, eu me torno mais leve. Interessante, né? Vocês estão me acompanhando, gente? Estão acompanhando meu raciocínio? Às vezes eu leio os livros de Bert Hellinger, e fico assim viajando, sabe? Mas é um viajando consciente. É um viajando que faz sentido. Escreve aqui pra mim se vocês estão me acompanhando, por favor, pra eu não estar sozinha nessa. O centramento. Como iniciamos um novo dia? Somos motivados por tudo aquilo que nos espera? O que se aposta de nós? Ou será que nos centramos em nosso corpo e permitimos que ele nos conduza? O que interessa primordialmente ao nosso corpo? Com que ele se ocupa intensamente o tempo todo? A ele interessa o tempo todo a nossa vida. Seu centramento e seu movimento são dirigidos à nossa vida, para que a preservemos, para que ela prossiga de uma boa maneira. Não existe centramento mais profundo que a sintonia com aquilo que se processa em nosso corpo. Quando a nossa atenção permanece centrada na plenitude dos processos em nosso corpo, sentimos-nos centrados diretamente nos poderes que o mantêm em movimento. Tudo em nosso corpo é sintonizado de forma precisa para manter-se funcionando mutuamente e sentir-se bem. Então a gente vê muito claramente isso aqui nas constelações familiares, né? Porque a constelação, ela se baseia naquilo que o corpo traz, porque o corpo está em sintonia com o todo. E faz sentido quando eu digo assim que a gente precisa fazer menos, porque quando a gente faz muito para o externo, quando a gente olha muito para o externo, quando a gente despende a nossa energia para fora, resolve o problema do cicrano, resolve aquilo do fulano e faz isso pro lá. Então a gente vai tirando a energia de dentro de nós. E essa energia vai fazer falta para nós. Então a gente precisa entrar em sintonia com o nosso corpo.
fazer perguntas e esperar que ele responda, né? É isso mesmo? A mente, ela vai vir primeiro, né? Ela vai chegar e vai querer falar. Mas o corpo, ele tem uma conexão direta com o divino. Então, por isso que cada vez menos usa-se palavras numa constelação, porque é o corpo que traz a informação. Eu fiz algumas constelações, né? Eu faço a meditação no início e aí eu equilibro a minha respiração com a do cliente. E ao equilibrar e entrar em sintonia com o corpo do cliente, eu consigo saber qual é a questão dele. Bert Hellinger fazia isso. Ele entrava em sintonia com o cliente. Então você senta, silencia, respira, e aí você percebe no seu corpo aonde que está a questão do cliente. E aí não tem erro, porque é o corpo que traz a informação. Então isso é lindo demais. Vamos fazer uma meditação para a gente encerrar então por hoje? Muito bem. Então nós vamos fazer uma meditação para poder olhar para esse centramento, tá bom? Então agora irei com vocês em direção a esse centramento com uma meditação. Começamos a meditação ouvindo atenciosamente o que se processa em nosso corpo. Então fecha seus olhos aí um pouquinho. Fecha seus olhos, você que está aí presente, você que vai assistir depois. Respira fundo, se conecta aí com o seu corpo, coloca sua atenção no seu corpo. Ouvimos o murmúrio de nosso sangue ao fluir incessantemente pelo nosso corpo. Ao fluir por ele, para alcançar todas as células. Ao fluir para alimentá-las com tudo aquilo que precisam para seu trabalho de garantir a nossa vida. Imaginamos nos deixar ser levados por essa circulação, com a mesma meta, sem excluir nada, em intercâmbio com cada uma das células, até o último canto de nosso corpo. Levamos algo a elas e tomamos algo delas, num vai e vem constante. Quem ou o que impulsiona essa circulação ininterrupta? Ouvimos e sentimos o nosso coração sempre a bater, mantendo em funcionamento a nossa circulação, absorvendo o oxigênio dos pulmões, inspirado por nós a partir do exterior e devolvendo o ar usado para que possa ser expirado. De maneira similar, nosso coração mantém por meio de seus batimentos a outra parte da circulação em funcionamento, num processo de leveza, e traz constante, garante a preservação de nossa vida. Num processo de leva e traz constante, garante a preservação de nossa vida. Após alguns instantes, após nos tornarmos de forma profunda com essa circulação e estarmos pulsando com ela, olhamos juntamente com o nosso coração para o movimento que deu início ao seu movimento e que o manteve ativo até agora. Juntamente com o nosso coração, olhamos para o movimento criativo que mantém o mundo em funcionamento e com ele a nós. Juntamente com o nosso coração e seu pulsar, vibramos com o nosso corpo, com essa batida pulsante e criadora do mundo, levados juntos e movimentados com ela. Que murmúrio poderoso escutamos agora. Em sintonia com esse movimento, damos início ao nosso dia. Como? Centrados em harmonia com tudo aquilo que nos carrega, batendo no mesmo ritmo com sua força e seu amor.
Como alcançamos da forma mais bonita e profunda essa sintonia com o nosso corpo e com o mundo? Ao nos alegrarmos com ela. Muito bem, respira fundo, abre seus olhos no seu tempo. É muito interessante que quando nós acordamos, muitas vezes nós nos colocamos já num movimento de olhar para fora. Então você acorda, já pensa o que você vai fazer durante o dia, quais são os seus compromissos, faz café da manhã, leva o filho para a escola, você já começa o dia fora de você. Consegue enxergar isso? Então você já começa o dia fora, fazendo as suas programações, os seus planejamentos fora. E aí depois vai sentindo uma falta de energia durante o dia e a noite tá acabada, né? Acabada lá, cansada. Então experimente a partir de amanhã, ao acordar, trazer o seu pensamento para dentro de você. Acorda, percebe seus pés, suas pernas, seus braços, deixa a sua energia com você. Aí você levanta, aí faz o seu agradecimento, levanta, ainda com seu pensamento em você. Pelo menos uns 10 minutos depois de acordar, deixa a sua energia totalmente com você. Experimenta fazer isso. E aí depois você vai para o seu dia. A hora que você percebe que você está muito longe de você, faz o movimento de trazer de volta. Nós fomos programados para olhar para fora. Nós nos distanciamos do nosso templo, da nossa igreja, do nosso templo, que é o nosso corpo. Então, toda vez que você perceber no seu dia que você está distante de você, pare, respire e comece a escanear o seu corpo, perceber, trazendo a sua energia de volta. Então, isso também é ocupar o nosso lugar, né? Na constelação a gente fala bastante de ocupar o seu lugar. Então, quando você está com o pensamento para fora, você não está em você, você não está no seu lugar. Então, tanto o pensamento quanto os sentimentos. Então, faça esse experimento a partir de amanhã. Experimente estar em você. Nós precisamos trazer esse equilíbrio para dentro de nós, né? Nós estamos vivendo momentos de muita coisa. E as pessoas estão muito dispersas de si, né? Então, experimente fazer esse exercício de estar em você, estar com você durante o seu dia. Tá certo? Então, vamos ficando por aqui. Obrigada a vocês que ficaram aqui comigo. Boa noite e aí nos vemos. Amanhã a gente vai ter um encontro lá no meu e-mail, onde eu quero fazer esse exercício de despertar da Kundalini. É uma energia feminina que está na base da nossa coluna e que a gente não consegue despertar porque está só no racional, no fazer, só utilizando o cérebro do lado esquerdo. Então essa energia da Kundalini, ela estimula o nosso cérebro do lado direito, que fala da intuição, que fala do feminino, que fala de todas essas características do yin, né, do feminino. Então, quem estiver disponível, bora participar amanhã presencial, tá certo? Gente, um beijo, boa noite para vocês. A gente se vê.